Gostaria de pedir para você começar se apresentando, dizendo seu nome, local e data de nascimento. Olá, pessoal. Meu nome é Priscila, eu nasci em 23 de março. Ontem eu fiz 35 anos. Eu sou do Rio de Janeiro, trabalho no Observatório de Favelas do Rio de Janeiro. Eu atuo na coordenação de comunicação do Observatório de Favelas. Parabéns, atrasado para você. Você mora em alguma comunidade, Priscila? Eu sou nascida e criada em Guadalupe, na favela do Muquiço, que é Zona Norte, aqui no Rio de Janeiro, né? Atualmente eu não moro mais lá, minha mãe mora, minha família mora, mas eu não moro mais. Eu moro no Engenho de Dentro. E a minha atuação principal é na Maré, né? na sede do Observatório de Favelas e nos projetos e ações que o Observatório realiza na Maré e em outras favelas e periferias da cidade e do país. Você falou um pouquinho dessa sua atuação com a Maré, que acho que deve ser um dos eixos principais de atuação, né, do Observatório, além de outras favelas. E, assim, apesar de você não ser moradora da Maré, eu queria perguntar um pouquinho se você conseguiria descrever para a gente, descrever um pouquinho a sua história com essa comunidade. Claro. A sede do Observatório é na Maré, né? Embora o nosso trabalho ele não seja local, a nossa sede é na Maré e nós temos responsabilidade com o território, com o espaço em que a gente ocupa, né? E contando um pouquinho dessa minha relação, eu cheguei no Observatório há 6 anos atrás, eu já estou como equipe há 5 anos. Eu cheguei no Observatório tem 6 anos, porque eu cheguei a partir da Escola Popular de Comunicação Crítica, a SPOC. Eu fui aluna da SPOC, eu já era formada em comunicação, só que eu cheguei na comunicação querendo, como eu disse, né, eu venho de favela e periferia, e eu queria produzir outras narrativas sobre o meu território. Então, eu cheguei na comunicação com esse olhar e na faculdade com esse olhar, com essa vontade. E quando você chega no mercado, você é um pouco engolido, né? E aí eu já estava formada, mas eu sentia muita falta dentro dessa minha formação acadêmica de ter mais relação com a comunicação comunitária, ter mais relação com a periferia, com a favela, com a minha casa, com o meu lar, né? Então, eu fui buscando cursos e aí cheguei na Escola Popular de Comunicação Crítica. E quando eu chego no observatório, na escola, eu não tinha um espelho ali, mas tenho certeza que os meus olhos brilharam, assim, uma possibilidade de fato, criar contranarrativas, né? Criar outras narrativas sobre as favelas e periferias. E aí eu gosto muito de comentar assim, que é uma das minhas primeiras impressões, assim, uma das minhas primeiras certezas que era exatamente isso que eu queria fazer, foi quando eu vi as imagens de um dos nossos projetos, de um dos programas do Observatório, que é o Imagens do Povo, que é um projeto de fotografia com fotógrafos populares, né, de formação em fotografia, com fotógrafos populares. E quando você olha aquelas imagens das favelas e periferias, quando esses moradores, esses fotógrafos, eles com acesso a equipamento, com acesso à câmera profissional, eles clicam, eles fazem essas imagens, você percebe o quanto é possível inverter o olhar, né? Então, sendo essas pessoas moradoras, elas conseguem encontrar ali beleza. Quando uma pessoa de fora chega numa favela, numa periferia, como a Maré, ela já vai com a sua câmera buscando o que ela já está imersa, né? Essa imersão nos estereótipos. Ela já sabe o que ela vai encontrar ali, ela já imagina. Então, ela já vai buscando a pobreza, ela já vai buscando a ausência, né, em suas múltiplas
múltiplas formas, múltiplas linguagens, múltiplas expressões, na verdade. E quando o morador da favela, o fotógrafo popular, ele tem a câmera na mão, ele olha aquele espaço como sua casa, como seu lar, o espaço da criação, o espaço da inventividade, o espaço das relações de vizinhança, de amizade, de solidariedade. Então, as imagens elas são totalmente diferentes do que a gente está acostumado a ver sobre favelas e periferias, né? Então, para mim, o Imagens do Povo é um dos grandes exemplos, assim, as produções do Imagens do Povo é um dos grandes exemplos da possibilidade de criar outras narrativas sobre os lugares onde a gente mora. E aí é muito engraçado que eu sempre morei em Guadalupe, eu moro a minha vida inteira em Guadalupe, eu sempre fiz os mesmos percursos, morei a minha vida inteira em Guadalupe, eu sempre fazia os mesmos percursos, e depois que eu vi essas imagens, eu comecei a olhar o lugar onde eu morava de outra forma. Eu comecei a olhar, eu comecei a ver beleza no lugar onde eu morava. Eu lembro que um dia eu saí assim do ônibus, um trajeto que eu fazia todos os dias, né? Era saindo, descendo do ônibus, do ponto de ônibus, né? E subindo uma rua que na descida é o Muquiço, que é o lugar que eu vivi a minha vida inteira, e tinha um sol batendo assim, e eu fiquei muito emocionada, pensando, caramba, que lugar lindo, né? E às vezes a nossa visão está tão... A nossa visão mesmo, às vezes, de moradores de favela está tão também embebida de estereótipos que nem mesmo a gente consegue ver beleza no lugar que geralmente nos deu tanto, né? Então, essa é um pouco a minha relação com a maré. Assim. A minha relação com a maré, eu estou falando menos de como eu pude intervir no espaço, mas como o espaço interviu em mim, sabe? Nas minhas relações de proximidade com o meu território, de visão do território que eu nasci e fui criada. É bem legal essa história. Te pedi desculpa que eu tô aqui expressando todas as reações aqui pela sua história e acabei de ver que minha câmera estava desligada. Eu falei, caraca, ela não está nem me vendo. Eu consegui ligar aqui agora. Mas muito interessante essa sua transição aí de espaços e como que você se sentiu com pertencimento. E você chega na Maré, conhece um projeto, visualiza as fotografias que te fazem repensar o seu próprio local de origem, né? É muito interessante essa história. E essa fala também dos fotógrafos locais, como que eles têm um olhar totalmente diferente, né? Um olhar para a potência, né? E não um olhar para a ausência. Realmente Exatamente. Muito bacana. Só você ter o equipamento. É isso, né? Eles tiveram acesso aos equipamentos, tiveram acesso à formação, e aí eles começaram a produzir outras imagens sobre o espaço, sobretudo o espaço da Maré, né? E você falou da sua formação em comunicação. Saberia dizer assim um pouco por que você escolheu essa área para cursar e para seguir? Sim. Eu sempre gostei muito de escrever. Eu comecei é engraçado também. Hoje eu estou contando várias histórias, mas eu comecei a ler com 2 anos de idade. E eu sempre gostei muito, muito, muito de ler. Assim. E durante muito tempo eu não me via, né, nas escritas. Eu até esses dias estava pensando que eu quero fazer um vídeo para um espaço que a gente tem aqui na comunicação, falando sobre a literatura de mulheres negras. Então, eu não me via nos espaços e eu comecei a escrever as minhas próprias histórias, né? Porque é isso, quando você não se vê, você quer criar as suas próprias histórias. Então, eu sempre gostei muito de escrever. A minha vida inteira foi escrevendo muito. E aí, quando na hora de decidir, né, qual seria a formação, qual seria a profissão que eu iria seguir, eu decidi pela comunicação, pela escrita, pela possibilidade de contar narrativas mais próximas de mim, pela possibilidade de ver a mim e aos meus nos ambientes nos meios de comunicação, né?
E eu lembro uma vez também, eu contando várias histórias, vou continuar contando. Uma vez uma história que me marcou muito, uma vez eu estava vendo TV e tinha acontecido uma situação muito, um acidente perto da minha casa. E aí, na época, teve muita TV, teve muita mídia, e era muito perto, assim, da minha casa. Eu sou moradora de Guadalupe, só que ali em Guadalupe é Guadalupe, Marechal, Deodoro, é tudo muito perto, né? E aí começaram a definir o lugar como Marechal, e não era Guadalupe. Isso me deixou muito irritada, assim, porque era só perguntar, né? Às vezes, a primeira coisa que a gente aprende na comunicação, na formação, é que a gente não sabe, a gente precisa perguntar. Só que às vezes você já acha que sabe sobre tudo, ou você não tem interesse em saber sobre o que não tá dentro dos seus limites ali, né? E eu fiquei muito, muito irritada porque foi um acidente que impactou muito o território. Foi um acidente que morreram pessoas que moravam ali. Entender que aquelas pessoas que as suas histórias estavam, de certa forma, sendo negligenciadas mesmo. Foi assim que eu me senti coletivamente, sabe? Uma história sendo negligenciada, uma história que impactou demais as nossas vidas, assim. E essa e muitas outras foram alguns dos episódios na minha vida que me foi me dando essa certeza que eu queria contar histórias da gente, sabe? Que eu queria contar histórias a partir das nossas subjetividades, assim, poder contar de forma profunda sobre as nossas histórias, sabe? Não só também quando acontece um acidente, não só quando acontece uma situação de violência, porque existe tanto para se contar nas favelas e periferias, e existem tão poucas pessoas com disponibilidade, com vontade de ouvir, para além do que está instituído, dos estereótipos criados socialmente. Eu acho que esse episódio em si talvez tenha sido, a gente tem falado muito em gatilho, né? Talvez tenha sido um gatilho para essa minha vontade de fazer jornalismo, assim, poder de fato contar histórias da nossa gente com profundidade que essas histórias e essas pessoas merecem. Você já trabalhou em alguma outra coisa antes de ser comunicadora? Saberia lembrar qual foi o seu primeiro trabalho? Eu já fiz bastante coisa. Eu estudei a minha trajetória, assim, como eu falei, eu comecei a ler com 2 anos, então eu fui chamada de superdotada, né? Então eu tive acesso ao estudo de qualidade com mais facilidade do que as pessoas que estavam próximas a mim, sobretudo os meus familiares, meus irmãos. Então, quando eu era criança, eu estudei numa escola particular com bolsa. Logo depois, eu fui estudar no Colégio Pedro II, onde eu fiz toda a minha formação até o fim do 2º grau, né? E aí, quando eu terminei o 2º grau, eu tinha que trabalhar, por mais que eu fosse lá dita como superdotada, eu precisava, eu não tinha essa possibilidade de ir para a faculdade direto, sabe? De continuar de seguir a parte acadêmica, embora eu adorasse, gostasse muito, não era a minha realidade naquele momento. Então, eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei nas lojas americanas, trabalhei como caixa, e depois fui promovida, eu trabalhava na padaria das lojas americanas, e lá nas lojas americanas uma gestora de um hospital me conheceu e me convidou para trabalhar nesse hospital de recepcionista, porque era muito simpática. E aí eu fui trabalhar e trabalhei nesse hospital de recepcionista, depois virei coordenadora de recepção nesse hospital, fiquei um tempo nesse hospital.
E aí eu olhei para isso e falei, caramba, o que eu estou fazendo na minha vida? Assim, eu ainda era muito novinha, eu comecei a trabalhar logo assim que eu terminei a faculdade, logo assim que eu saí do colégio. É engraçado pensar assim, né? Porque embora o Pedro II seja uma escola pública, estudam muitas pessoas com poder aquisitivo alto, assim. Então, eu era uma das. Eu não era, embora a gente estivesse numa escola pública, não era de maioria negra, não era de maioria pobre, era bem o contrário disso. Assim. Então, os meus amigos que estudavam comigo e que muitas vezes eu ensinava a matéria, eu passava cola, eles já estavam na universidade, já estavam, sabe, já tinham acessado a universidade, já estavam no terceiro, no quarto período. E aí eu olhei para isso, assim, tanto para eles quanto qual era o meu projeto mesmo de futuro, né? O que eu queria para a minha vida de fato, quais eram os meus sonhos. Eu falei, cara, eu não quero mais isso, sabe? Eu quero ser jornalista, era o que eu queria. E aí eu fui buscar, fiz o Enem, aí parei tudo, e aí, tipo, eu tinha uma carreira bacana já, né? Já financeiramente interessante, já estava conseguindo dar algum retorno para minha família, mas eu não estava feliz, assim. Então, eu parei de fato tudo, voltei tudo, fui para a faculdade, me formei, trabalhei, e aí era isso, né? Não dá só para estar na faculdade. Então, eu fazia a faculdade à noite, consegui um estágio e eu fazia um estágio em comunicação num sindicato na época, e trabalhava à noite, e virava à noite, enfim, eu, na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu ainda estava trabalhando nesse hospital, eu entendi que não ia dar, porque eu trabalhava à noite, passei a trabalhar à noite no hospital, e fazia a faculdade de manhã. Aí depois eu consegui, aí era isso, eu saía, fazia 24 horas no hospital, ia para a faculdade direto e depois ia para casa. Enfim, foi uma loucura, mas foi uma loucura importante, né, para a minha trajetória, assim, infelizmente necessária. Essa não é só a minha história, né, a história de muitos de nós. E aí eu saí desse trabalho no hospital e passei a estagiar. Eu lembro que na época o meu salário era isso e foi para isso, assim, né? Escolhas. E aí depois eu também entendi que ali não era o lugar que eu queria estar. E aí, nesse momento, quando eu estava nesse estágio, que eu conheci o observatório e de lá entrei no curso e de lá não saí. E aí eu comecei como estudante lá da Escola Popular de Comunicação Crítica, depois eu virei estagiária e depois jornalista, e agora estou aí na coordenação de comunicação. É um pouco isso, resumindo. Muito legal, é uma trajetória, como você falou, de outros jovens, mas que mostra essa resistência, né, essa vontade que a gente tem que ter para conseguir, e a diferença, né, como que a gente, às vezes, outras pessoas conseguem mais rápido e a gente ainda corre atrás para conseguir ir. Muito bacana a tua história, a tua trajetória, realmente, muita coragem, muita luta. E pensando nesse contexto agora de pandemia, né, do coronavírus, você, enquanto Observatório de Favela, em quais soluções que vocês desenvolveram e que você atuou nesse contexto de pandemia? Perfeito. A gente quando a pandemia começou, Davidson, a primeira coisa que a gente fez foi garantir que as nossas equipes estivessem em segurança. A gente tem uma equipe lá no Observatório, hoje, que ela é de maioria preta, de maioria moradora de favelas e periferias, e maioria feminina, e a gente sabe quem é que não pode parar nesse país. Então, o primeiro passo que a gente deu foi garantir a segurança de toda a equipe, de todo mundo que trabalha no observatório hoje. Então, no primeiro momento, a gente colocou todo mundo em casa e sendo uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos,
Não é simples fazer isso, garantir computador para todo mundo, garantir condições mínimas de trabalho para todo mundo em casa. Esse foi o nosso primeiro movimento. Só que a gente entendeu já nesse movimento, e as coisas aconteceram paralelamente, que não dava para a gente simplesmente ir para casa, porque justamente a gente já sabia quem seriam os mais impactados pela pandemia, né? Quando essa pandemia chegasse aqui no Brasil. Então, paralelamente, a gente se voltou para a nossa missão, a missão do Observatório, que é a redução das desigualdades, contribuir para a redução das desigualdades e para o fortalecimento da democracia a partir das favelas e periferias, né? Essa é a nossa missão. E, nesse momento, sobretudo, a gente não podia fugir dela. Então, a gente começou nossa primeira ação pública, foi, de fato, a campanha Como Se Proteger do Coronavírus. A gente fez ela de forma muito coletiva, a gente experienciou uma forma de fazer, assim, porque nosso trabalho lá, nós trabalhamos com 5 eixos de atuação lá no Observatório, né? Que é arte e território, comunicação, direito à vida e segurança pública, políticas urbanas e educação. Então, cada um acaba trabalhando mais dentro das suas caixinhas. A comunicação acaba atravessando todas as ações, mas os projetos em si acabam trabalhando ali, desenvolvendo as suas ações dentro dos seus eixos, dentro dos seus projetos. E aí a gente experienciou essa nova forma. Embora seja uma campanha de comunicação, essa foi uma campanha feita por pelo menos uma pessoa de cada um desses grupos. Isso foi muito interessante, porque nos deu uma outra possibilidade, a diversidade de experiências sobre o tema nos deu como resultado algo que a gente considera muito interessante, que inclusive a gente acha que não dá mais para a gente trabalhar se não for assim, né? A gente, de alguma forma, interage, que os conhecimentos, de alguma forma, consigam interagir. E a gente desenvolveu a campanha Como Se Proteger do Coronavírus. Falar um pouquinho sobre a metodologia do desenvolvimento da campanha. A gente, primeiro, começou a sacudir os nossos contatos. O Observatório, esse ano, faz 20 anos de atuação. Então, a gente, nesses 20 anos, já desenvolveu inúmeras parcerias, tem muitos contatos. Então, o primeiro movimento foi sacudir os nossos contatos e trazer para a conversa, assim. Então, a gente elencou alguns temas necessários de debate e começou a buscar aí nessa galera durante esses 20 anos que tinha uma aproximação com o Observatório. E aí, o que a gente percebia, olhando a conjuntura, naquele momento, naquele março, há um ano atrás, é que existia, né, a fala da época era precisamos ficar em casa, a gente precisa reduzir essa curva, né, essa curva de contaminação, todo mundo precisa ficar em casa, precisa lavar as mãos, precisa isso e aquilo outro. Mas a gente olhando aquilo, entendia que aquilo não, embora fosse muito importante, todas as recomendações, ela não cabia aos corpos favelados e periféricos, né? Quando a gente fala em lavar as mãos, quem tem água corrente para lavar as mãos com frequência? Se a gente lembra lá de março, o álcool gel, o valor do álcool gel era nas alturas. Quem podia comprar álcool gel naquela época, né? Tinha também, fica em espaços arejados, poucas pessoas. Se você pensa na realidade das favelas e periferias, muitas casas não têm janelas, né? E são cômodos com às vezes cada cômodo com mais de 3 a 4 pessoas. Essa é a realidade, né, das pesquisas sobre os domicílios nas favelas e periferias. Isso sem falar em quem pode ou não, de fato, parar, né? Então, a gente pegou tudo isso e falou, não, a gente precisa criar uma comunicação que, de fato, pense a autonomia, a proteção dos moradores de favelas e periferias. E aí, primeiro a gente pensou
o que é que a gente queria comunicar, que conteúdo é esse, que linguagem é essa. Também não adiantava a gente pegar uma recomendação inteira e colocar nas nossas páginas, nas nossas redes sociais, que as pessoas não iam entender que linguagem é essa, porque a linguagem também é ferramenta para impedir o acesso, né? Em que lugar que veiculação era essa que a gente ia fazer? Então, tudo isso a gente começou a pensar a partir dos diálogos com esses especialistas. E a gente trazia o especialista num grupo de trabalho com 10 pessoas do observatório, e a gente mesmo ia se tensionando a partir das nossas vivências, a partir do que a gente vivia no território. A maioria era morador de favela e periferia, né, que está ali no grupo de trabalho. A gente trazia esse especialista e a gente ia questionando. A primeira fala era o que todo mundo estava falando, já precisa lavar as mãos, e a gente trazia, né? Mas nas favelas e periferias o acesso à água é escasso. E aí, o que a gente faz com isso? O que a gente faz com essa informação? Enfim, a gente ia se tensionando o especialista para a gente chegar o mais próximo possível de uma comunicação que, de fato, pensasse a autonomia e o cuidado dos moradores de favelas nessa conjuntura. E aí a linguagem também, a gente usou música, tinha um que era, quando a gente ia falar sobre manter os espaços abertos, né, falava, janela aberta ok, porta aberta ok, abre a casa toda que o corona não tem vez. Enfim, a gente ia pensando música, a gente foi usando meme, gíria, a gente ia pensando diversas formas de fato, conseguir se comunicar com o nosso público-alvo. Uma coisa também que foi importante sobre veiculação foi que o conteúdo produzido era uma peça gráfica, um texto que ia para as redes sociais e um áudio. E a peça gráfica e o áudio, eles eram veiculados, sobretudo, via WhatsApp, que a gente sabe que é o lugar onde as pessoas, moradoras de favelas e periferias, utilizam para se comunicar, né? E aí a gente sabe também que é um espaço de muita proliferação de fake news, então a gente pensou como é que a gente usa esse espaço para também veicular informações verdadeiras e que possam, de fato, impactar a vida das pessoas positivamente. Essa foi a nossa primeira fase da campanha. Assim. A gente agora está na segunda fase da campanha, que a gente está focando também ainda com essa metodologia, mas a gente tem focado em produzir conteúdos sobre vacinação, né? Pensando aí que é dever do Estado, é dever das organizações da sociedade civil, de cada pessoa também promover cada vez mais um amplo acesso à vacinação nesse país. Assim. Então, a gente tem produzido conteúdos sobre vacinação. E aí, entre um conteúdo e outro, esse conteúdo que era o mais regular, a gente criou um repositório no site do Observatório para colocar todo o conteúdo produzido e para que as pessoas pudessem baixar e usar como elas entendessem que fosse importante, principalmente nos seus locais, nos seus territórios. A gente fez um pack de figurinhas para o WhatsApp, com alguns conteúdos, com algumas formas de proteção. A gente transformou as nossas peças gráficas e áudios em vídeos também, com uma parceria da Madre. A gente fez uma cartilha impressa e no ambiente virtual, pensando também quem tem acesso ao digital e quem não tem, quem tem acesso à internet nesse país. Então, tentando alcançar mais pessoas, a gente também criou essa cartilha impressa. Agora, nessa segunda fase, além desses conteúdos, a gente também vai fazer um podcast falando um pouco mais sobre a vacina, duas edições desse podcast falando sobre a vacina, trazendo moradores de favelas e periferias para falar sobre a sua realidade, no seu território.
Enfim, é um pouco isso a campanha. A gente alcançou, o nosso objetivo principal era alcançar moradores de favelas e periferias. A gente entende como exitosa a campanha até aqui, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que tem muito ainda o que se fazer, né? E a gente segue aí tentando produzir conteúdo e em outras frentes também do observatório, não só a comunicação, produzir experiências, produzir conteúdos que possam reduzir os impactos dessa pandemia no nosso povo. Muito bacana as diferentes articulações que vocês tiveram para atingir o público, realmente é um desafio levar informação para tanta gente, tanto no meio digital, tanto no meio físico, né, e a gente vê como vocês tiveram várias alternativas. E aí você falou um pouco, engatilhou um pouco a próxima pergunta, que você falou um pouco de que realmente sabe que muita coisa foi feita, mas sabe que ainda tem muita coisa para fazer. E pensando nesse contexto de muita coisa para fazer, o que você acha que vocês precisariam para que as ações de vocês fossem melhoradas, crescessem, ampliassem? O que precisa? Eu acho que sobretudo, a gente precisa... eu acho, Davidson, assim, que talvez essa pandemia tenha dado para a gente, mais do que nunca, a dimensão coletiva das nossas ações, né? Não adianta a gente estar fazendo ali o trabalho de formiguinha se os demais não estiverem fazendo. O que eu vejo é que as organizações da sociedade civil, os coletivos, as instituições que sempre estiveram no território, nos territórios de favelas e periferias, elas seguem nos territórios, né? Elas seguem produzindo. A gente se reinventou nessa... A gente, eu falo não observatório, mas a gente, enquanto movimento social, enquanto ativistas pelos direitos, assim, a gente se reinventou nessa pandemia. A gente produziu conteúdo de comunicação, a gente mapeou os dados de quem estava morrendo, quem estava sendo contaminado nas favelas e periferias, a gente distribuiu cesta básica, alimentação, pensando a vulnerabilidade alimentar das pessoas nesse contexto. Enfim, a gente se desdobrou, mas a gente não consegue, infelizmente, a gente não vê o resultado amplo das nossas ações, porque existem as outras instâncias, né? E hoje, se a gente for pensar, o que a gente tem hoje como discurso no governo é totalmente contra a vida dos moradores de favelas e periferias, né? Então, o que eu penso? Eu penso que precisa ter, sim, a gente precisa continuar fazendo, mas precisa ter uma ação articulada de todas as instâncias dessa sociedade em prol da vida, e da vida de todos, e, sobretudo, das pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade nesse país, que a gente sabe quem que são os pretos, os pobres, as mulheres, as pessoas LGBTs. A gente hoje tem uma situação de pessoas passando cada vez mais passando fome nesse país, né? Como é que a gente segue trabalhando sabendo que as pessoas estão em situação extrema estão cada vez mais em situação extrema de pobreza nesse país, assim? O que eu penso, como eu disse para você, o nosso objetivo na campanha era alcançar as pessoas para que elas tivessem autonomia nesse cuidado, nesse contexto de pandemia. Mas até onde vai a nossa possibilidade de autonomia? Se você está na sua casa, se você pretende ter todos os cuidados ali dentro da sua casa, mas a sua situação é sem ter nada na geladeira, que autonomia é essa? Como eu vou me cuidar, sabe? Como eu vou me cuidar, como eu vou ficar em casa se o meu filho está com fome aqui, sabe? Como eu vou me distanciar se o ônibus está lotado e eu preciso trabalhar, sabe? O que eu penso, de verdade, assim, te falando, Davidson, que o que falta é uma organização das demais instâncias, sabe? A sociedade civil, os coletivos, as organizações
da sociedade civil, os movimentos, a gente está fazendo o nosso papel. Eu não estou dizendo que a gente está fazendo muito, mas a gente está fazendo o nosso papel, que a gente se propõe, que tem lá como missão, sabe? O que está faltando é as outras instâncias também fazerem os seus. A gente vê aí, a gente tem uma campanha da sociedade civil em vigor, que é de arrecadação de arrecadação financeira para mitigar o avanço da fome no país. Tem ações de testagem protagonizada pela sociedade civil, de testagem nas favelas e periferias, para que as pessoas tenham acesso ao teste. Se a gente for pensar lá no início dessa pandemia, as pessoas nem conseguiam saber se estavam com coronavírus ou não, porque não tinham acesso ao teste no país. A gente não tinha teste no Brasil, né? Então, foi a sociedade civil, foram essas organizações que, de fato, se articularam para a gente ter acesso a teste, para as pessoas em maior vulnerabilidade ter acesso a teste. A gente precisa de um governo que, de alguma forma, priorize a vida. É isso que a gente precisa, que priorize a vida. Aqui no Observatório, a gente vem produzindo conteúdo, a gente não vai parar, né, de produzir conteúdo, a gente, lendo a conjuntura, vai entender como continuar. O que a gente fez aqui até aqui foi massa, mas a gente precisa fazer muito mais e a gente vai seguir fazendo, assim, né? A gente vai lendo a conjuntura e entendendo como é que a gente pode contribuir, se articulando, dialogando com os territórios, produzindo conteúdo e disponibilizando esse conteúdo. Enfim, mas se eu puder te dizer que é o que falta para... Quando eu penso que falta, eu não penso na gente enquanto observatório, que falta para o observatório aí nesse contexto. Eu penso na gente enquanto sociedade mesmo, né? Nosso objetivo, o objetivo de cada um desses indivíduos, desses coletivos, dessas organizações que têm trabalhado aí com tanta dia e noite na linha de frente mesmo para a redução dos impactos dessa pandemia. O nosso objetivo é que as pessoas vivam, que as pessoas tenham os seus direitos preservados. E o que está faltando para esse objetivo ser alcançado é uma responsabilidade maior das nossas instâncias governamentais que tenham como norte central a garantia da vida. Com certeza. Você falou, em alguns momentos da entrevista, deu a entender, mas eu queria reforçar essa pergunta. Essa sua participação nesses projetos, esse momento de pandemia, o que modificou na sua visão, assim, em termos de sociedade? A gente muda muito, né? Eu não sei você, assim, mas eu acho que eu vivi, sei lá, 10 anos nesse um ano aí de pandemia. A gente muda internamente, muda a nossa visão de forma ampliada, né? Muda a nossa visão, às vezes, de alguém que a gente se relaciona todo dia, de alguém que está longe, de alguém que está perto, a gente bate mais saudade de todo mundo, né? Às vezes eu fico aqui, às vezes, pensando assim, às vezes, antes disso tudo, né, eu tinha preguiça de sair de casa, não vou sair, vou ficar aqui no meu sofá, curtindo uma TV, enfim. E agora você quer encontrar as pessoas, né, Davidson? A gente daria tudo para estar encontrando as pessoas, abraçando as pessoas. Enfim, é muito, muito, muito difícil tudo que a gente está vivendo. E aí, em termos de sociedade, isso que eu te falei antes, eu acho que é talvez a minha maior mudança assim, de visão. Não dá para fazer sozinho, né, Deus? Não dá. A gente precisa fazer coletivamente, a gente precisa estar cada vez mais articulado, estar cada vez mais junto, um fortalecendo o outro. Ações coletivas, elas têm mais impacto, e o nosso objetivo é né?
ainda que cada um ali faça do seu jeito, quem está comprometido com a defesa dos direitos, nosso objetivo é único, que as pessoas vivam com plenitude, tenham as suas liberdades asseguradas, tenham seus direitos fundamentais assegurados. Então, eu penso, se eu puder listar, se eu tiver que listar uma mudança nesse conjunto de mudanças que a gente teve esse ano, eu diria que é essa, assim, que a gente precisa estar cada vez mais articulado, que a gente precisa fazer cada vez mais junto, que a gente precisa conversar. Eu acho que esse lugar aqui do digital, ele nos deu essa possibilidade durante a pandemia. A gente aqui, por exemplo, fazia formações, a gente fez muitas formações em 2020, assim, e as formações elas iriam acontecer no âmbito presencial. E aí, na pandemia, não foi mais possível fazer o presencial, e a gente começou a fazer online essas formações. E aí, também nos deu a possibilidade de conhecer um tanto de gente que talvez que no presencial a gente não conseguiria alcançar, sabe? Pensando mais nessa dimensão de país mesmo, assim, né? O Brasil profundo, que a gente pouco conhece, assim, sabe? E às vezes a gente fica nas nossas ações, assim, localizadas, mas no Rio de Janeiro, as nossas questões são urgentes, de fato, né? Mas talvez a gente ganha muito, todos nós ganhamos muito se a gente conseguir pensar essa dimensão de país, sabe? A gente é imensa, a gente é continental, e se a gente não fizer coletivamente, se não tiver bom lá pro cara que está no cantão, para a mina que está no cantão do país, não vai estar bom para a gente, não vai estar bom. Se não tiver bom para o preto, não vai estar bom, sabe, para ninguém. Isso é sobre democracia, né, Davis? Isso é sobre que país que a gente quer construir, assim, que democracia é essa que a gente quer construir. Que eu penso é que quando essa pandemia acabar, se Deus quiser, ela vai acabar, uma hora, né? Às vezes a gente fica pensando, cara, será que esse dia vai acabar? Não vai acabar? A gente não vai poder ser o mesmo, sabe? A gente vai ter que inventar outros marcos mesmo de sociedade. E esses marcos, eles vão ter que passar, sobretudo, por essas pessoas que estão ali na linha de frente todo dia, sabe? São os moradores de favelas, que são as pessoas negras, as pessoas nos cantões desse país. Se não passar por essas pessoas, se não passar pela gente, não vai existir, sabe? A gente pode fazer um arremedo de projeto, que daqui a pouco a gente vai estar nessa mesma situação que a gente se encontra hoje, sabe? É muito, muito importante essa fala, muito consciente. E assim, a gente está chegando no final das perguntas, e eu queria saber se teve alguma coisa que a gente, porventura, não tenha te perguntado que seja importante de elencar. Você tem alguma coisa que eu não tenha te perguntado? Eu acho que eu falei bastante, né? Me empolguei, foi bom. Não, foi ótimo, foi ótimo. Foi muito bom. Todas as provocações foram muito boas que vocês trouxeram, assim. Acho que é isso, assim, eu falei o que eu gostaria de falar. E até me surpreendi, na verdade, acabei falando outras coisas que eu achei interessante aqui na nossa conversa colocar.